E aí pessoal, começando mais um vídeo pro canal, eu queria pedir para você que ainda não é inscrito, já se inscrever, deixar o seu like e compartilhar esse vídeo com mais pessoas para que eles possam ouvir a palavra de Deus. Bom, hoje eu queria falar acerca de para onde estamos olhando, e para isso eu quero contar a história de quando Jesus anda sobre as águas. Após Jesus ter feito a multiplicação dos pães e dos peixes, ele manda seus discípulos irem ao outro lado da costa. Enquanto isso, Jesus sobe ao monte para orar. E já era chegando a noite, o barco onde seus discípulos estavam no meio do mar e eles estavam chacoalhando. E seus discípulos estavam com muito medo. Deixa eu te falar algo. O medo, ele é algo normal. Eu e você podemos sentir medo, mas nunca devemos retroceder diante do medo. Nunca devemos retroceder diante das circunstâncias. Nunca devemos retroceder diante dos nossos problemas que nós vivemos. O medo é algo que o diabo tenta te usar para te parar. O medo em que os discípulos tiveram era algo para tentar pará-los. Mas não é errado ter medo. O errado é retroceder. Porque quando retrocedemos diante do medo, estamos dizendo que Deus não é capaz de mudar nossas vidas. Amém? Essa passagem, essa história está lá no livro de Mateus, capítulo 14, do versículo 22 ao 36. Amém? Eu vou estar deixando aqui na descrição, para que você possa estar indo lá na Bíblia, lendo e entendendo mais fundo. Já era chegando a noite e Jesus ele começa a andar sobre o mar e chega aproximadamente perto do barco. E todos os seus discípulos, olhando para ele, dizem: é um fantasma. Lá no versículo 17 está escrito bem assim: Jesus, porém, ele falou logo, dizendo: tem de bom ânimo, sou eu, não temas. Jesus está falando: calma, sou eu, sou Jesus, não temas. Sabe? E lá no versículo 27 diz bem assim: e respondeu-lhe Pedro: Senhor, se é tu, manda-te-me ir até você. Então Pedro ele fala: se é você, Jesus, eu quero ir até você. Então Pedro ele desce do barco e começa a andar sobre as águas. Sabe, quando Pedro desce do barco, ele começa a andar sobre as águas. Sabe o que de fato quer falar ali? É que Pedro começa a andar perante as circunstâncias, é que Pedro começa a andar perante as dificuldades, é que Pedro começa a andar perante a tempestade. A tempestade não tinha parado ainda, havia ventos de todos os lados, mas Pedro começou a andar sobre as águas. Mas por que Pedro anda sobre as águas? Porque Pedro estava olhando para Cristo. Porque quando Pedro olha para Cristo, ele anda perante as dificuldades, ele anda perante os seus pecados, ele anda perante tudo aquilo que ele vivia que não era de Cristo. Mas quando nós olhamos para ele, as coisas começam a mudar, porque quando nós olhamos para ele, nós iremos andar sobre o mar. Mas também fala, versículos um pouquinho mais para baixo, que quando Pedro sente os ventos, quando Pedro sente as águas pingando nele, ele começa a se afundar, porque ele tem medo. Sabe o que aconteceu com Pedro? Ele desviou o seu olhar. Pedro, ele parou de olhar para Cristo. Ele começou a olhar para as tempestades. Pedro, ele começa a olhar para as dificuldades. Pedro, ele começa a olhar pelas ondas altas. Para quem que Pedro estava olhando? Pedro estava olhando para os seus pecados e estava falando: como assim? Eu sou um pecador, como que eu estou andando sobre as águas? Pedro começa a olhar pelas dificuldades que ele está vivendo. Como assim? Eu passo problemas na minha casa, eu passo problemas no meu relacionamento. Era isso que Pedro começou a olhar. Depois que ele parar de olhar para Jesus, começa a olhar para as suas dificuldades, ele começa a afundar. Assim somos nós, assim somos eu, assim somos você. Quando nós paramos de olhar para Cristo, nós começamos a afundar no pecado, nós começamos a afundar nas circunstâncias. Mas saiba de uma coisa: independente de quão fundo você esteja, ou independente de quão raso você esteja andando na presença de Deus, saiba que Ele ainda te ama, saiba que Ele ainda quer mudar a sua vida, saiba que Ele ainda quer mudar a sua casa, e não importa o tão fundo que você esteja, Ele está com os braços abertos para te pegar e te falar: anda sobre as águas. Comece a olhar para mim, comece a olhar para Jesus hoje. Assim como Pedro no começo ele olha e anda sobre as águas, assim devemos ser eu e você. Pedro ele olha a circunstância e afunda. Como eu disse, ter medo não é errado. Retroceder perante o medo é o errado. Acerca daquilo que nós estamos olhando hoje, deixa eu te fazer uma pergunta. Para quem você tem olhado hoje? Para que circunstância você tem olhado hoje? Qual é o tamanho da sua dificuldade hoje? E qual é o tamanho do seu Deus hoje? Porque Deus é capaz de mudar toda a realidade. Porque Deus é capaz de mudar as nossas vidas.
Sabe, para finalizar essa história, para finalizar aquilo que está escrito na palavra de Deus, aquilo que eu entendo, é saber que, independente das coisas que eu estou vivendo hoje, eu sei que quando eu olho para Ele, os meus pecados já foram apagados na cruz. A vontade dele é que eu cresça, que eu avance, independente das circunstâncias que o mundo vem passando, independente da crise em que o mundo acha que a gente vai viver, porque eu não vivo o que o mundo diz, eu vivo aquilo que Cristo diz. Sabe, para você que pode estar me olhando e pode estar falando, Bruno, é muito fácil você falar isso. Não, não é. Eu também enfrento dificuldade, eu também enfrento circunstâncias que são ruins. E posso até falar para você que às vezes eu sou assim como o Pedro, que acabo me afundando. Mas todas as vezes que eu acabo me afundando, eu decido estender as mãos para que Cristo me pegue, me tire do fundo e fala, filho, olha para mim. E eu começo a olhar para Ele de novo. Independente de quantas vezes você erra, esse não é o fato. É de quantas vezes você volta a olhar para Cristo e volta a entender que você é amado por Ele. Amém? Deus abençoe a sua vida. Compartilhe esse vídeo com mais pessoas para que outras pessoas possam ser abençoadas através dessa palavra. Em nome de Jesus. Amém.